Graças a Deus. Amém, meus irmãos. Amém. Bom, hoje nós vamos estudar a porção Vai-em-Ri, Paraxá Vai-em-Ri. Está lá em Gênesis capítulo 47, versículo 28 a 50, 26. Porém, nós vamos ler de Gênesis capítulo 50, 16 até o último versículo, que é o 26. Diz assim: Enviaram a José dizendo: Teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: Assim direis a José: Rogo, perdoes, por favor, a falta de teus irmãos e seus pecados, que mal te pagaram. E agora perdoa, rogo, o pecado dos servos do Deus de teu pai. E José chorou enquanto lhes falavam. E foram também seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram: Eis que somos teus servos. E disse-lhe José: Não temais, acaso estou eu no lugar de Deus? E vós pensastes sobre mim mal, e Deus o intentou para o bem, para fazer como neste dia, a fim de fazer viver muita gente. E agora não temais, eu vos sustentarei, a vós e as vossas crianças, e consolou-os. E falou-lhes ao coração, e esteve José no Egito, e ele e a casa de seu pai. E viveu José 110 anos. E viu José de Efraim os filhos de terceira geração. Também filhos de Mahir, filhos de Menaché, foram criados sobre os joelhos de José. E disse José a seus irmãos: Eu morro, e Deus certamente vos visitará, e vos fará subir dessa terra, a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. E fez jurar José aos filhos de Israel, dizendo: Certamente vos visitará Deus, e farei subir meus ossos daqui. E morreu José com a idade de 110 anos, embalsamaram-no e foi posto num caixão no Egito. Adorado e exaltado seja o teu santo nome, Senhor, fala conosco nesta manhã, pois oramos no nome do teu filho Yeshua HaMashiach. Amém. Meus irmãos, vamos sentar. Muito bem, meus irmãos. Porção Vai-em-Ri. E interessante que ela começa com a morte de Jacó e termina com a morte de José. A vida de José, ela é mais ou menos uma cópia da vida de Jacó. Já falamos sobre isso, embora hoje não vai ser esse o foco vai ser outro. E esta paraxá mostra mais ou menos isso, né? O término da vida de Jacó ali, ele abençoando os filhos, fala de muitos acontecimentos na vida de José. Os primeiros 17 anos da vida dele, em que ele viveu com o pai. Depois, passaram-se 22 anos, ele reencontra com o pai, e o pai vive com ele mais 17 anos. Os primeiros 17, o pai o sustentou. Os últimos 17, ele sustentou o pai. Ok? Então, foi a vida de José com o pai ali, 34 anos. Né? A gente vê que ele saiu com 17 anos da presença do pai, lá em Gênesis capítulo 37, versículo 2, na Paraxá Vaeshev. Aí nós vemos também a continuação da vida de José, a traição que os irmãos tiveram com ele, a experiência lá com o pai que o honrou, dando aquela vestimenta, né? Depois, os irmãos o traindo, o vendendo. Nós vimos nas outras paraxás, né? O sofrimento dele, a escravidão, traição também no seu local de trabalho, porque ali ele foi acusado de algo que ele não fez. Aí depois ele desce ao cativeiro e passa por tudo isso, mas em todos os momentos o Eterno o honrou. Em todos os momentos, pela fidelidade dele, não olhando para as circunstâncias, importante isso, ele saiu de uma condição de escravo para a condição de governador do Egito. Podemos dizer ali que quase um rei, né? Ouso falar o primeiro rei de Israel, né? Não oficialmente falando, mas exerceu uma função de rei.
E nessa paraxá, que é a última de Gênesis, essa é a última do livro de Gênesis, nós vamos ver já Israel estabelecido no Egito. Vamos ver Jacó rogando a José que após a morte não sepulte no Egito, mas lá na caverna de Macpelá, né, onde estava Abraão, que Abraão comprou lá dos filhos de Het, onde estava enterrado Abraão, onde estava enterrado a esposa de Abraão, onde estava Leia também. E também Jacó reivindicando a paternidade de Efraim e Manassés, né? Ele pede para José que Efraim e Manassés sejam como Rúben e Simeão, que os outros que nascessem para eles herdariam com ele, mas aqueles dois seriam como filhos de Jacó. Aí nós vemos a bênção que Jacó dá para os filhos, a bênção final, a morte de Jacó com 147 anos, o funeral, o medo dos irmãos, é o texto que nós lemos, o temor, que José tenha guardado alguma mágoa. Será que você guardaria? Pensa isso. Será que você perdoaria? Difícil, né? Muito grave que ele passou, 22 anos de sofrimento. E após a morte do pai, eles ficaram com medo que José se vingasse. E termina a paraxá com a morte de José aos 110 anos. Então, meus irmãos, o que nós vemos nessa paraxá é o desenvolvimento do projeto do Eterno, que ele já havia revelado lá em Abraão. Lá para Abraão ele já tinha falado que, olha, peregrina será a tua descendência em terra que não lhe pertence, terra alheia, e eles os farão servir. Não falou qual terra, mas em algum momento Israel iria para alguma nação, para alguma terra. Então as coisas aconteceram de forma que, esse fato com José, eles foram parar na maior nação, então, da época, que era o Egito. Não é? Eu quero aqui até aproveitar, porque muitos utilizam-se desta questão de dizer que há um projeto do Eterno. Isso pode ser mal interpretado para dizer assim, olha, está vendo? Logo existe predestinação. O Eterno já havia predestinado José para que José passasse por tudo isso. Não. O Eterno chama e ele dá condições de acontecer as coisas que estão no projeto dele. Mas se nós falharmos, ele chama outro. Volto a falar. Tocamos há pouco na questão de Terá. Não está claramente escrito na Bíblia que Terá recebeu um chamado, mas ele saiu da terra dele para ir para Canaã. Então é um entendimento não apenas no meio cristão, no meio messiânico, mas também no meio judaico, de que teve um primeiro chamado ali para Terá. Então, precisa registrar a vida de Terá e a rejeição dele? Não, ele chamou, não quis, chama outro. O Eterno, olha só, um exemplo disso que nós temos escrito na Bíblia. O Eterno tinha um homem, tem um homem que vem logo mais à frente, daqui a pouco, Moisés, que ele sabe que é um homem segundo o coração dele. E quando do acontecimento do bezerro, o que é que ele diz? Vou acabar com todo mundo e eu crio uma nação novamente de você. Ok? E o chamado daquelas pessoas, estavam predestinadas à morte? Não. Então o fato de ter um projeto não implica em ter uma predestinação. Entende? Eu creio em predestinação, mas a predestinação de quem? Daqueles que fazem a vontade do Pai. Ele estipula condutas, quem entrou dentro dessa conduta está predestinado à salvação. Então quem é? Todo mundo que entrar dentro da conduta. Né? Eis o caminho, andai nele, está lá no Salmo. Ouvirás atrás de ti uma voz que diz, este é o caminho, andai nele. Você andou no caminho? Chegar, está predestinado a chegar no objetivo. Se você não andou, você escolheu sair, ok? Então existe um projeto. Se eu estiver dentro desse projeto, então eu vou conseguir ver a obra terminada, tá certo? Muito bem. E nós vemos aqui, nesta paraxá, o desenrolar desse projeto. Como eu falei, o Eterno já havia revelado para Abraão que isso ia acontecer.
o Eterno começa a dar ações para José e ele mostra para José algumas coisas. Depois, acontece tudo aquilo que aconteceu com os irmãos. Quando ele fala para os irmãos, isso gerou uma inveja nos irmãos, que o levou à condição de escravo no Egito. Eu não vou entrar nisso aqui, já pregamos isso as semanas que se passaram, né? Mas nós vemos uma etapa deste projeto concluída, iniciando uma nova etapa. Meus irmãos, veja bem, eu tenho ultimamente usado muito uma analogia, né, um modelo, que seria um projeto, uma construção de obra. Tudo bem? Um prédio. Nós temos um prédio sendo construído aqui na frente. Muito bem. Os trabalhadores que estão trabalhando neste prédio, eles sabem como que ele vai ficar no final? Mas antes de começar a cavar os primeiros buracos para colocar o concreto e vir construindo em cima, na cabeça do arquiteto, ele já estava pronto. Ele já tinha feito todo o projeto, ele sabia qual a profundidade que tinha que ser as valetas para colocar o concreto, a dureza do concreto, quanto de aço ia ter que ter ali. Ele sabia, por exemplo, que tinha que passar canos para não ter que ficar quebrando depois, né? Tem gente que constrói e depois sai quebrando, passar canos, né, irmão Antônio? Não é? Então, é assim, né? Ele tinha um projeto, então ele vem, ó, aqui tem que ter um cano, aqui tem que ter um conduíte, aqui vai ter que ter uma caixinha de luz. Ele prepara tudo, o engenheiro, ele sabe onde está tudo. Ele sabe até a última cobertura, se vai ter que colocar telha, se não vai colocar telha, o acabamento que vai dar, que cor que vai pintar, que massa que vai passar, se vai fazer reboco para passar massa corrida, se vai ser gesso direto, se não vai ser nada disso, se vão colocar placas. Sabe tudo. Ele sabe tudo. Na cabeça dele ele sabe tudo. O projeto está pronto. Aí ele chama os trabalhadores, nós. E para cada etapa do projeto, ele vai revelando o necessário para aquele período de construção. Olha, agora nós vamos cavar aqui uma valeta de 20 por 40, vamos colocar os materiais vedantes aqui para não ter infiltração no concreto, na construção, não é? Vamos colocar pedra no final, colocar ferros de tantas bitolas aí, tantas polegadas de ferro, vigas de 3, 4 ferros de cada lado, enfim. Aí ele revelou isso, os trabalhadores vão fazer o quê? Vão viver aquele momento da obra. Vão construir naquele momento da construção. Ok? E aí depois tem os períodos de dificuldade em cada etapa de construção. Imagina uma chuva no momento de escavação. Atrapalha tudo, não é? Atrapalha para a obra. Tem aí as dificuldades. Depois construiu. Tem chuva. No período de reboco não tem problema. Tem gente que está trabalhando lá fora, lá dentro, só não reboca lá fora, ok? Tranquilo, mas tem outras dificuldades, entrega de material e tudo mais. E em cada etapa tem ali trabalhadores específicos para aquele momento. Assim é o Eterno nas nossas vidas. Veja que o projeto de salvação do Eterno começou lá em Adão. Quando Adão se afasta do homem, o Eterno vai lá. Adão fez para ele vestimentas de folhas, né? O Eterno vai lá e fala, não, Adão, não é isso. Eu vou fazer outro tipo de vestimenta para você. E fez outro. Fez um de pele. Tá certo? Por quê? Nosso entendimento é diferente do entendimento do Eterno. A nossa mente não é igual à mente do Eterno. O Eterno não vê como nós vemos, ele vê tudo. Falei há pouco, nós vivemos nele. Ele sabe do fim desde antes do começo, porque ele é que arquitetou tudo. Ele arquitetou tudo, então ele sabe, tá certo? Então, como em cada etapa do projeto de uma construção há dificuldades que são específicas de cada etapa da construção do projeto que o Eterno fez de salvação também. E nós temos que saber isso. O importante
É entendermos que nós estamos dentro de um projeto. Por exemplo, no caso de José. José passou por tudo isso, não precisa aqui falar novamente o que o José passou, né? Foi fiel ao Senhor nas dificuldades. Meus irmãos, eu não tenho noção e não quero saber o que é ser acusado injustamente de um crime. Tudo bem? Não quero saber como é que é. Tá? A gente fala, eu queria saber como que é, não quero. Aí o Senhor dá uma oportunidade dessa para a gente, né? Não preciso saber. Não quero saber o que é viver num cárcere. Não quero saber, irmãos. Olha que eu já vivi perto. Já vi gente dentro de cárcere. Mas eu não quero saber o que é estar dentro dele. Tá bom? Deve ser terrível. Deve ser terrível. Então tem coisas que... Ser traído pelos irmãos, jogado num fosso, com escorpião, com tudo ali. Gente, mas ele passou. Ele tinha experiências com o Senhor. Eu sempre digo, José, ele era mais achegado ao pai. E ele aprendeu muito com o pai. Temos que ter em mente o que falamos, acho que umas 2 ou 3 para-choques atrás, que Jacó, ele foi muito provavelmente, mas com 99,99999% de chance de ter sido aluno de Sem. Porque Sem era vivo até 50 anos da idade de Jacó. Então imagina o que ele aprendeu desse homem, porque Melquisedeque, entendo, que era Sem. Imagina o que ele aprendeu desse homem e o que ele passou para José. Quem fica mais perto do pai adquire o quê? Mais conhecimento sobre as coisas que o pai tem para transmitir. Então aquela fé que Jacó herdou, veja, Jacó quando sai da casa do pai ali, óbvio, a experiência ainda era de Isaac. Tanto que foi o Deus de meu pai, não é? Mas quando ele sai, a primeira experiência que nós temos narrada na Bíblia, a experiência da escada, o Eterno falando com ele. Ele tem a experiência de ir morar com Labão, e Labão tentando atrapalhar a vida dele, e ele se dando bem. Olha os irmãos tentando, falei que a vida de José é mais ou menos como a vida de Jacó, né? Os irmãos tentaram atrapalhar a vida de José, mas o Senhor fez ele se dar bem. E ele sai de lá, também, Jacó sai de lá, rico. E aí agora, José, ele tem essa experiência com o pai, ele aprende mais com o pai, então mesmo passando por dificuldades, ele conseguia se manter fiel, não apenas a princípios que o pai passou, mas às experiências que ele viveu. Como ele conhecia experiências espirituais com o pai, quando ele tem aquele sonho, ele mais ou menos entendeu que talvez pudesse acontecer alguma coisa assim. Mas aí ele vai para o Egito, passa por muitas dificuldades, muitas intempéries. Eu falei aqui no caso da obra, chuvas, essas coisas, dificuldades. No caso dele foi isso aí, foi parar lá no cárcere. E aí quando os irmãos vêm falar com ele, né, falamos até a ascensão dele, quando os irmãos vêm falar com ele ali, ele chora por quê? É óbvio, irmãos, penso eu. E a gente às vezes fica chateado com uma pessoa por coisas que são graves do nosso ponto de vista. Ninguém fica guardando muita coisa se o negócio é suave, né? Mas que não chegam nem perto do que José passou. Não é mesmo? Mas uma palavra, uma postura que alguém falou, a gente fica guardando aquele ranço, né? De pessoas por causa de coisas que não me mandam para o cárcere, que não me acusam de crime, que não me traiu a ponto de me vender e me afastar da minha família. Né? E José, obviamente, volta a falar, no meu ponto de vista, ele tinha uma experiência espiritual muito forte. Ok? E eles agora dizem, olha, tanto é natural
que o homem normal, né? O homem não muito espiritual, guarde isso que os irmãos... Qual o temor dos irmãos quando o pai morreu? Agora nosso pai morreu. Ele não fez nada enquanto o pai estava vivo. Agora o pai morreu, agora nós vamos ser escravos dele. E se cumpre mais uma vez diante de José o sonho dele. Eles vão e se curvam de novo perante José e diz: sou teu servo, somos teus servos. Não é mesmo? E aí José, ele entendendo, ele começa, é como se o projeto estivesse sendo revelado para ele ali. Ele entendeu o projeto. Já viu que numa obra tem os trabalhadores, os pedreiros, né? E tem o mestre de obra. Não é isso? A pessoa que está cuidando ali. Ele tem um entendimento maior do projeto. Não é isso? Porque ele abre, ele entende ali. Então, ele entendendo o projeto, ele falou: não, tudo isso fazia parte da construção. Tudo isso fazia parte do projeto. Tudo isso fazia parte da obra do Eterno. Para quê? Naquele momento, ele fala: para fazer viver muita gente. Capítulo 50, versículo 20. Ele diz aqui: vós pensaste sobre mim mal, e Deus o intentou para fazer bem, como neste dia, a fim de viver muita gente. Esse era o objetivo. Claro, um objetivo pequeno, muita coisa vai ser construída em cima daquilo. Às vezes nós estamos construindo aqui, fazendo uma etapa da obra. Qual é o primeiro objetivo quando você coloca a base? Uma boa estrutura. Suportar o prédio inteiro, não é isso? Você tem que fazer uma estrutura boa para você poder pôr peso. Porque se você não põe uma boa estrutura, que é pôr laje na casa, vai cair, porque é muito pesado. Então, a primeira etapa aconteceu para quê? Naquele momento, para fazer com que eles vivessem. Mas tem toda uma trajetória que vem depois dessa primeira etapa. Depois desse alicerce. Ok? Portanto, irmãos, nós temos que ter em mente que o Eterno, ele usa acontecimentos menores, regionais, para nos mostrar sobre acontecimentos que vão acontecer maiores e globais. Entende isso? Por exemplo, numa obra aqui, a primeira coisa que se faz numa obra que tem engenheiro, arquiteto, o que é? A maquete. Não é isso? Você faz uma maquete ali, uma menor, para você ter noção do que vai ser a maior. Não é? Faz a maquete ali. Quando você começa a fazer a base e os trabalhadores começam a ver: nossa, mas essas vigas estão muito grandes, essas sapatas estão muito grandes, essas brocas estão muito grandes. Por quê? Porque virá um peso muito grande depois. Então você pega coisas menores, etapas menores, para fazer entender coisas maiores. Da mesma forma, o Eterno usa acontecimentos menores, regionais, os fatos que aconteceram com Israel, menores e regionais, para falar de assuntos maiores e globais. O Eterno chamou Israel, mas o objetivo do Eterno é salvar toda a humanidade, é alcançar o mundo inteiro. Tudo bem? E as coisas que aconteceram com Israel, de caminhar por um deserto, de passar por escravidão, está acontecendo com o mundo. Quem é servo do Senhor nesse mundo hoje não é fácil, irmãos. Para nós aqui eu posso até dizer que está facinho, né? Irmãos, está facinho. Aqui está facinho. Ninguém persegue a gente porque sai com uma Bíblia na rua. Tudo bem? Tem gente morrendo aí por causa disso. Então, com toda a dificuldade que nós temos, e temos dificuldades, mas com toda a dificuldade, ainda não ataca a tua vida, a tua família, porque você é servo. Não é mesmo? Nós não estamos passando por isso. Não dá para comparar com algumas outras situações que existem no mundo hoje. Tá? Não estou falando de passado, não. Que existem no mundo hoje.
Mas o que eu quero dizer é o seguinte, estamos caminhando no deserto, ainda assim, uns com mais, outros com menos dificuldade, não é mesmo? Estamos caminhando ali num deserto para que nós possamos chegar num momento, num local onde o Eterno tem projetado para nós. Inclusive Israel está caminhando junto. Estou falando nós, a humanidade. Tudo bem? Israel está caminhando junto. O projeto para Israel não se encerrou quando entrou na terra. Ele continua. Ali é mais uma etapa. O projeto do Eterno não se consumou ainda. Ele tem etapas a serem consumadas, tem prazos, não é mesmo? Tem muitos números envolvidos. Inclusive, o tema da mensagem nossa hoje é Números na Bíblia, revelações sobre Yeshua e a eternidade. É por isso que eu disse que é um projeto, por isso que eu estou usando, né? Um projeto tem muitos números, não é isso? Datas, períodos para consumar cada etapa. Olha, a fundação vai demorar tantas semanas, depois levanta o primeiro pavimento, tantas semanas, aí vai ter laje, tanto tempo esperando secar o concreto para poder construir de novo. Não é assim? Irmãos, conseguem enxergar na palavra do Eterno também um projeto dessa forma? Basta a gente olhar. Tem muitas coisas que nós podemos tirar da Bíblia que fica muito claro que está se desenrolando um projeto. Então, vamos lá. Mais uma coisa importante de nós falarmos agora, antes de entrarmos na questão do tema propriamente dito, é a questão da tipologia. Tá? Nós vamos verificar o seguinte. Nesta paraxá, nós vemos muitas evidências de que a vida de José, ela tipifica a vida de Yeshua. Ok? Tem muitos outros. Isso acontece com Davi, isso acontece com outros mais. O próprio Moisés, né? Acho que o maior, quem tipifica mais Yeshua de todos eles, Moisés, que vem depois porque ele é um libertador. Tudo bem? Mas nós vamos falar sobre isso mais tarde, mas José, ele tipifica Yeshua. Tem diversos fatos que aconteceram na vida de José que apontam para o que aconteceu com Yeshua. Por exemplo, José era que ficava mais próximo do pai, não é isso? Quem é que está próximo ao pai? Que estava antes? Yeshua, está próximo do pai. Falei aqui que José era o que, isso é minha visão, tá, irmãos? Era o que tinha mais conhecimento, porque, como estava mais próximo do pai, aprendeu mais. Quem é que participou da criação do mundo? Yeshua, já existia antes, ok? Foi traído pelos irmãos. Yeshua foi traído pelos irmãos? Foi vendido. José foi vendido. Yeshua foi vendido? Ok? Então, vamos lá. José alimentou a família. Yeshua trouxe alimento? Vamos falar aqui da multiplicação dos pães. Tudo bem? Ali é alimento, né? Fora isso, ele é o pão vivo que desceu do céu. Ok? O matzah, o pão sem fermento, né? Então, assim, ele nos alimenta, nos dá entendimento da palavra dele até hoje. Até hoje. Ok? Que mais que eu posso falar aqui sobre Yeshua? Então, assim, José trouxe salvação para a sua família. Tudo bem? Eles iam morrer de fome, não ia? O que é que os filhos falam para Jacó quando Jacó não quer mandar Benjamim? Fala, pai, nós temos que ir, temos que atender o que ele está falando, porque senão nós vamos morrer. Não tem comida em lugar nenhum, é só lá. Aí fala, então vai. E ele vai e salva todo mundo, ele sustenta todo mundo. Ele fala isso aqui, eu vou cuidar de vocês e dos vossos filhos. Eu vou sustentar vocês. Ok? Ele fala isso, os feixes novamente se curvam, né? Perante José. E Yeshua, ele nos sustenta também. E o sacrifício dele, ele salvou a família da morte. Yeshua, o sacrifício dele salvou toda a humanidade, aquele que quer. Porque veja bem, alguém pode dizer assim, todo mundo não. Quem não seguir Yeshua não está salvo. Tudo bem, José salvou todo mundo naquela época. Quem não fosse comprar no Egito ia morrer. O próprio irmão fala, pai, se a gente não for, a gente vai morrer. Então tem que ir. Yeshua, ele abre uma porta, mas tem que passar pela porta. Então, mas para quem
para toda a humanidade. É para quem quiser, não é isso? Para quem quiser. Quem não quer, não quer. Não tem o que falar. É a pessoa que não quer, mas ele não. O que ele fez, fez por todos nós. Então ele trouxe salvação para o mundo todo. Muito bem. Então, o que nós vemos nesse projeto, irmãos, é que, na verdade, ele revela um período de aprendizado para que nós possamos entrar no reino do Eterno. E o que acontece com Israel? Falei de maquete agora há pouco, não falei? Falei que o Eterno ele usa coisas pequenas e globais, não dizendo que Israel é pequeno, embora seja pequeno como nação, mas é uma nação, é grande, bastante coisa, mas ele usa acontecimentos pequenos e regionais para falar de coisas globais, maiores. Então nós vimos o que aconteceu com Israel como sendo uma maquete do projeto global. Entende? Salvação que o Eterno quer fazer depois com o mundo inteiro. A própria saída do Egito, que vamos falar mais adiante, fala muito do momento da nossa partida para uma vida que está preparada pelo Eterno. E para ilustrar melhor essa questão do projeto, então eu vou falar aos irmãos aqui alguns números. Né? Todo projeto envolve números, não é isso? Eu vou mostrar para os irmãos que alguns números aqui também trazem ensino na palavra. Né? Todo projeto tem isso, tem números, tem medidas, né? Tem datas, não é isso? Sobre datas, nós podemos falar sobre as festas bíblicas, por exemplo. É ou não é? Começa lá em Páscoa, 7 festas. Tá certo? As festas bíblicas. Depois, anualmente, Shemitah, cada 7 anos. Depois, 7 vezes o Shemitah, 7 semanas de anos, jubileu. Tudo bem? O 7 é um número que aponta para a perfeição. Perfeição que a gente pode compreender, humana. Tudo bem? De um projeto perfeito. Tá? Mas também, nesta paraxá, que não fala sobre Shemitah, não fala sobre jubileu, não fala sobre festas, também fala de números. Por exemplo, vamos lá. Quantos anos José viveu em Canaã? Quantos anos ele viveu com Jacó antes de ir para o Egito? 17, muito bem. 22 anos depois, ele tinha 39 anos. Não é isso? 39 anos. Ele reencontrou com o pai. Jacó morreu com 147 anos. 17 anos após o reencontro. Tudo bem? E José agora tinha 56. José morre aos 110 anos. 71 anos após o reencontro com o pai e 54 anos após a morte do pai. Vamos fazer umas continhas? Não entendeu, né? Vamos fazer umas continhas agora. Tudo bem? Primeiro, 39 anos era a idade de José quando reencontrou com o pai. 3 com 9, 12. 12 fala de quê? 12 tribos, 12 apóstolos, não é isso? 24 anciãos em Apocalipse, 12 mais 12. Tudo bem? Projeto sendo revelado aí. Vamos lá. 147. 1 mais 4 mais 7. Dá quanto? A idade da morte de Jacó. 12. Olha o 12 de novo aí. Tá certo? Vamos lá. Ah, sim, detalhe, né? Eu falei das 12 tribos, falei dos 12 apóstolos, falei dos 24 anciãos, mas não falei das 12 legiões de anjos que Yeshua falou. Não falei dos 144 mil selados. 144 é 12 vezes 12. Hã? 12 portas do templo dos muros. Né? Tudo bem? Muito bem. Vamos lá. E o número 8? O que é o número 8, irmãos? O que simboliza o número 8 para os irmãos? Redenção. Aponta para uma Mashiach, não é isso? No meio cristão, eu vejo falar muito que o número 8 é o símbolo de Jesus.
Tudo bem? E no meio judaico? Também. No meio judaico também. Por quê? No meio cristão fala de transcendência, né? Porque Yeshua. Mas no meio judaico também. Veja, o que acontece no 8º dia de nascimento? A criança entra na aliança. Irmão, circuncisão é aliança. Tudo bem? É o sinal da aliança com Abraão. Abraão, não é Moisés, não. E o que é mais que esse número 8 fala? No meio judaico, além disso, aponta também para a eternidade, para a transcendência, ok? E, embora não esteja expressamente escrito no Talmud, que o 8 fala do Mashiach, como também não está escrito na Bíblia isso é um entendimento que se tem por causa do simbolismo do 8, que aponta para o infinito, não é isso? Também está relacionado. Se você for ler o Talmud ali, tratado do Shabat e outros mais, você vê que o número 8 está ligado diretamente ao Mashiach. Não fala Yeshua, ok? Não vai dizer Yeshua, mas é o Mashiach. Por quê? Porque aponta para um reino que vai trazer uma transformação para o mundo e redenção para o mundo. Da mesma forma. Então, o número 8, resumindo, ele está falando do Mashiach. Não é isso? E a importância, olha só a importância da aliança, né? Yeshua aborda isso. Tal importância que há no judaísmo para isso, que Yeshua aborda lá em João 7, 22. Um menino pode ser circuncidado no sábado, ele pode entrar na aliança no sábado. A gente sempre lê circuncisão como circuncisão, esquece disso, que é o sinal da aliança com Abraão, tudo bem? Ele pode entrar na circuncisão no sábado para que a lei não seja quebrada. Tudo bem? Então veja, isso na discussão sobre o Shabat lá, que não vamos entrar nesse assunto aqui. Portanto, meus irmãos, o número 8 ele é muito presente, ele aponta para a aliança, aponta para a eternidade, aponta para o mundo transformado, para o Olam Rabá, para o mundo vindouro, aponta para muitas bênçãos. Agora vamos ver só. José viveu 17 anos, né? Com o pai. É isso? Depois, 17 anos, quando o pai morreu. E ele viveu 71 anos após o reencontro com o pai. Tá? Você pega lá a idade que o pai morreu, menos 39, que é a idade que tinha quando reencontrou, 71 anos. Então ele viveu 17 anos com o pai, até os 17 anos, foi para o Egito, aí viveu 17 anos com o pai depois. Além disso, depois que ele reencontrou com o pai, ele viveu mais 71 anos e morreu. 1 mais 7, 1 mais 7, 7 mais 1. O que é? 8, 8, 8. Não é isso? 8. Aponta para o 8. Não falamos que ele também tipifica Yeshua? Ele aponta para Yeshua? Estava lá. O período de vida dele apontava para o 8. Yeshua. O nome dele, Yeshua. Yud, Shin, Vav, Ain. Yud vale 10, o Shin vale 300, o Vav vale 6, o Ain vale 70. 386, que você somando dá 17, somando dá 8 de novo. Ponto de Yeshua. Então veja, há um projeto revelado aí, até se você olhar para números. Há um projeto revelado. Tudo aponta para uma salvação. Yeshua é salvação. Você passa por dificuldades, você passa pelas intempéries, no desenrolar do projeto na tua vida, mas no final a obra vai ser concluída. No final vai ter a salvação, que é o projeto do Eterno. O projeto do Eterno é salvação. Portanto, meus irmãos, volto a repetir, a história que se dá em Israel é como se fosse uma maquete desse projeto mundial, ok? E nós poderíamos falar de muitas coisas aqui, tem muito para se falar, usar pictograma, falar de outros números, de muitas coisas que apontariam também para essa salvação. Basta você olhar, você pega a língua hebraica, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz.
A primeira criação do Eterno, o que é? Yeshua, muito bom! O Aleph e o Tav, o Alfa e o Ômega, o começo e o fim. A primeira letra e a última, Et. No princípio criou Deus, Et. Yeshua não fala no Apocalipse, eu sou o Alfa e o Ômega. Eu acredito que ele deve ter falado, né? Eu sou o Aleph e o Tav. O princípio e o fim, mas como colocar em grego, colocou Alfa e Ômega. Tá certo? Então a primeira coisa que o Eterno criou foi isso. Eu criei o princípio e o fim. Ele criou Yeshua. Ele criou, Yeshua é salvação. Não é? Yeshua, a palavra traduzida seria salvação. Desde o princípio ele criou a salvação. O projeto dele estava completo ali. Então, para nós vermos que antes mesmo de nascer o primeiro homem, o Eterno já tinha projetado tudo para que nós pudéssemos alcançar o objetivo que é dele. Tá? Então nós poderíamos falar muitas coisas, mas nós vamos nos ater aqui ao que é importante para essa mensagem. Né? Então vamos lá, da mesma forma que Israel foi escravizado no Egito e aguardava a libertação, a humanidade, desde a queda de Adão, vive o peso do pecado, do sofrimento. Mas o projeto do Eterno, ele abrange toda a história da humanidade, né? No princípio, ele criou o princípio e o fim. Então, o projeto de Deus abrange toda a história da humanidade. Portanto, nós estamos inseridos, né? A aliança firmada com Abraão, ela se consolida ali em Jacó, né? Então, como sendo a primeira base desse projeto, mas agora nós vamos continuando. Lá diz que Abraão seria pai de uma grande nação, já dizendo que ele ia passar por todas essas dificuldades. E em José nós vimos o andamento desse projeto. Como? Com o ingresso do povo no Egito, ok? Preparando todas as coisas. O importante naquela época, nós entendemos o que aconteceu com a ida de José para o Egito, quando Jacó morre. Jacó morre. Veja que a bênção até então era para uma pessoa. Bênção para Abraão, que depois passou para Isaac, e agora passou para Jacó. E Jacó passou para quem a bênção? Para os 12. Por quê? A nação de Israel estava sendo instituída. Tanto que no final ele está abençoando os filhos, dizendo que vai acontecer com eles. Ok? Ele não chama um só. Tá? Teve, óbvio, uma bênção, uma porção dobrada para José, mas ele passa para os 12. Tanto é que nós vemos ali que já na bênção dele aqui no capítulo 50, ele já diz que o cajado, o governo, não seria de Rúben, não seria de Simeão, não seria de Levi, não era de José também. Embora José estava numa condição de liderança naquele momento, mas o governo seria de Judá. E ali já aponta para a vinda de Yeshua, quando ele fala que o cetro não se aparta de Judá até que venha Siló. Vai ficar com ele. Ué, por que não José? Porque ele estava transmitindo a bênção de acordo com o projeto que o Eterno havia dado para eles. Ok? Portanto, meus irmãos, nós vemos ali o embrião de Israel sendo gerado dentro de uma nação agora. As 12 tribos crescendo. Tudo bem? Entrou ali um pai de família e saíram 12 tribos definidas para que depois fosse estabelecido na sua própria terra. Ok? Tudo dentro do mesmo projeto. Dentro do projeto vai acontecer ali a escravidão, depois eles saem, né, com grandes riquezas, né? É assim que vai sair de lá. Eles eram escravos, mas ao saírem do Egito, saem ricos, não saem pobres de lá. É assim? Da mesma forma, meus irmãos, está acontecendo conosco. Nós estamos vivendo, então, etapas de um projeto.
que vai nos levar a um reino que é eterno, cujo rei é o Senhor, né? E também lá há riquezas que nos esperam. Paulo fala lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. O que os olhos nunca viram e nunca chegou ao coração dos homens é o que Deus tem preparado para aqueles que o buscam. Não é mesmo? Então nós também sairemos com grandes riquezas. Você quer dizer o quê? Que nós temos que estar aqui trabalhando, servindo o Senhor, só para receber algo quando nós formos para a eternidade? Não, o Eterno vai nos abençoando no dia a dia também. José, ele teve dificuldades? Teve, mas ele teve bênçãos também. Não é mesmo? Você veja, quando ele estava lá com Potifar, Potifar levou ele a uma condição de governador da casa dele. Não é? Fazendo um estágio para governar depois do Egito. Tudo bem? Depois ele vai para o cárcere, e lá no cárcere ele virou o braço direito do carcereiro. Tanto que o carcereiro dá testemunho dele. Lá ele tem as experiências de falar com os dois lá, funcionários do rei, o copeiro e o padeiro. Mas qualquer escravo tinha isso? Não. Por quê? Porque tudo que ele fazia, como ele cumpria com excelência a obrigação dele, e as pessoas olham, sempre tem alguém olhando para você, irmãos. Sempre tem alguém olhando. Então, olha como essa pessoa trabalha, ele é diferente. Ele não faz só o que manda, ele faz o que é melhor para o grupo. Então essas pessoas costumam alcançar graça aos olhos dos outros, o Eterno deu isso. Além de que normalmente as pessoas já olham, e eu falo para os irmãos, porque eu trabalhei em um local em que você fazia seu serviço. Você ia fazendo. Tinha gente que não, mandou fazer, eu faço. Não mandou, não faço. Quem fazia sempre para ser o melhor era observado. E como era observado, às vezes vinha um elogio, às vezes a pessoa, você precisava de alguma coisa, você ia lá falar com a pessoa, pessoas de uma graduação maior do que a sua não conseguia, mas você chegava lá e falava que você conseguia. Não é mesmo? E não é porque, como as pessoas falam aí, né? Ah, porque fulano tem um nome popular, puxa, né? Do patrão. É difícil falar isso aqui, né? Então, não é isso não. Porque esse tipo de gente é aquele que fica ali bajulando o patrão. Não é isso. É simplesmente por fazer o seu trabalho. E você vê depois outras pessoas vindo dar testemunho para você, falando assim, olha, ele gosta de você, pessoa que você nem gosta. Portanto, você não tem como ser puxo de uma pessoa que você não gosta, porque é pessoa muito dura, ok? Mas você fazia o seu trabalho da melhor maneira. O cara estava olhando. Ele estava olhando e dizendo, não, esse merece. E aí depois outra pessoa me fala, rapaz, continua assim que você está bem, hein? Só por fazer o seu trabalho, por fazer o melhor possível. Para quem? Para você. Eu trabalhei em local onde eu via pessoas falando, posso fazer de qualquer jeito. Meu irmão, mas se a empresa falir, você perde o emprego. Tudo bem? Então faça o melhor para você. E as pessoas estão vendo que você está fazendo o melhor, aquele melhor que você faz para você alcança a empresa. Tá certo? Então José era essa pessoa. Além disso, o Eterno o abençoava. Ele ali trabalhando, servindo o copeiro e o padeiro, eles tiveram um sonho, o Eterno dá para ele um entendimento. Quando você busca fazer o que é correto, o Eterno te dá discernimento. Ele abre os teus olhos, você enxerga aquilo que as pessoas, por serem elas mesmas se limitarem ao que mandam, elas não veem. Então você enxerga além. Ok? Portanto, meus irmãos, nós estamos vivendo da mesma forma, mas nós temos que passar pelas etapas desse projeto. Estamos vivendo um momento agora, voltando para a construção, já não é mais a fundação, já não é mais a base, já não estamos mais colocando vigas e ferros e levantando parede ou colocando cobertura. Está em fase de acabamento, está em fase de colocar, de fazer ficar bonito o prédio. Eu penso nisso, está chegando o momento. Mas em todas as etapas há as dificuldades características daquela etapa. Fazer acabamento também não é fácil. Tem muitos detalhes.
Tem muitas coisinhas que você precisa fazer. Você levantar uma parede, você levanta, se ficar um pouco torto, não tem problema. Mas na hora do reboco tem que consertar. Não é? Você tem que vir ali com todo aquele, fazendo detalhe para ficar bonito, é isso. Né? Então não estamos naquela etapa mais pesada, misericórdia. Imagina nós aqui sendo perseguido, escravizado. Irmãos, a gente não sabe o que é escravidão, não. Tem gente que pensa assim, ser escravo é igual quando eu vou trabalhar, que eu sou escravo do patrão. Não, você pode dizer que não vai, ok? O máximo que vai acontecer com você é que você vai perder o emprego. Mas você pode não ir. Ué, não vou, não gostei, não quero ir, não vai. Ninguém vai na tua casa com chicote, com espada, com arma, te impondo que você vai trabalhar, senão você vai apanhar. Tem noção do que é isso? Isso é escravidão. É ser subjugado. Você vai fazer e pronto, você vai. Ou não, hoje você não vai mesmo, porque você vai ficar mal na cama. Tem noção? Mas amanhã você está lá. Escravidão é por aí. Né? Nós não passamos por isso, mas temos as nossas dificuldades. Não é fácil. Quantas doutrinas surgem aí no mundo? Religião. Irmãos, é por isso que eu falo, não quero ficar afiliado a religião nenhuma. Religião não. Mas buscar a palavra do Eterno aqui, ó. Fazer o que é a vontade de Deus. Religião, chega um momento que você esbarra na religião, e aí por mais que te apresentem uma verdade, você fala, mas aí vai contra a minha religião. É verdade, mas vai contra a minha religião. Você vê muitos religiosos, não, eu sei que o sábado é o dia do Senhor, eu sei, mas minha religião não é assim. Esbarra na religião. Tá certo? Tem muitas coisas que se poderiam falar no mundo hoje, hein? Mas é verdade, mas a minha religião mudou isso. Então não quero uma religião, sabe para quê? Para que quando alguém apontar uma verdade, eu não tenha que esbarrar na minha religião. Religião é ruim? Não! Mas sem ela é melhor. Desde que não seja para ir para o mundo. Desde que seja para você congregar, meus irmãos, é mandamento, tá? Congregai-vos, chegai-vos juntos, ok? Perseverar no partir do pão, congregar é mandamento. Eu não estou falando para ninguém ser desigrejado, não é isso. Eu estou falando aonde você estiver. Você está lá dentro de uma igreja que é religião, você pode não ser religioso. Tudo bem? Não estou falando para sair de onde você está também, não. Não seja religioso. Defendendo uma placa como se aquela placa fosse o seu estandarte. Não. Nós temos um estandarte, ok? O Mashiach, nosso estandarte, que vai nos levar por um objetivo, que é a salvação, através do ensino dele. Não é igreja nenhuma. Não é igreja nenhuma. Então, seja servo de Deus, apesar da sua religião. Ok? Então, continue na busca da palavra do Senhor. O que diz a Bíblia sobre isso? Mas os fundadores da minha igreja falaram, já seguiam assim. Tudo bem, mas o que a Bíblia diz? Importa seguir a Deus ou a homens? Importa mais seguir a Deus. Não é isso? Então, por isso, o que a Bíblia diz, é isso que a Bíblia diz? Então, ok, eu vou buscar seguir de acordo com o que a Bíblia diz. Portanto, meus irmãos, nós precisamos passar essas etapas, né? Nós vamos ver que no momento do retorno do Mashiach, que é o que nós almejamos, conclusão, lá em Apocalipse 21, 4, vai estar escrito lá, e Deus enxugará dos olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, não haverá mais sofrimento, não haverá mais nada disso. Tá certo? Agora, essa é a conclusão. Quando todo acabamento da obra tiver sido dado, é isso. Por enquanto, nós estamos nesse período. E o que é que nós temos que fazer nesse período? Aplicar a palavra de Deus nas nossas vidas. Até que chegar o momento do Senhor falar, as coisas velhas já se passaram, nós vamos seguir as prescrições do projeto. Onde é que estão as prescrições do projeto?
Meus irmãos, eu penso que o projeto inteiro está revelado no Pentateuco, na Torá. O projeto está na Torá. O projeto não está nos profetas, no Novo Testamento, não está. O projeto está na Torá, ali é o projeto. O que são os profetas? São os mestres de obras, os engenheiros. Eles chegam ali para ver, opa, você está fazendo errado aqui, ó. Volta para o projeto. Como é que começa Josué já? Lá em Josué. Escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses dos amorreus, cuja terra habitais, se aos deuses dos egípcios, eu, porém, em minha casa servirei ao Senhor. Ou seja, eu vou seguir o projeto. Não vou fazer de acordo com a minha cabeça, não. Tudo bem? Como é que João Batista começa? Volta para a Torá. Arrependei-vos. E os erros seus vão ser perdoados. Começa assim. Yeshua começa como? Arrependei-vos. Volta para o projeto. Ok? Esse é o engenheiro, né? Aquele que faz a vontade do meu Pai é que vai entrar no reino. Aquele que cumpre o projeto é que vai entrar no reino. Entende? Pode ver que em toda a Bíblia, toda ela, pega de Gênesis a Apocalipse. Gênesis não, porque de Gênesis a Deuteronômio é o projeto. Mas pode pegar de Josué a Apocalipse, está falando, volta para a Torá. Toda ela, volta para a Torá. Não para a religião. Volta para a Torá. Volta-se para o Eterno. Busca fazer a vontade do Eterno. Executa a sua salvação. Como está lá em Filipenses capítulo 2, versículo 12. O que diz em Filipenses capítulo 2, 12? Filipenses 2, 12 diz assim, desenvolvei, executai, desenvolver a mesma coisa. Desenvolvei a vossa salvação. Operai, desenvolvei a vossa salvação. Você trabalha na sua salvação. Você está dentro de um projeto, o projeto de salvação do Eterno, mas que precisa ser trabalhado de acordo com o projeto, com temor e tremor. Irmãos, não é só crer, não é só vir à igreja todo sábado, não é só cantar louvores, não é só dizer que acredito, é olhar para si e falar, Senhor, o que é que eu estou fazendo que não está de acordo com o seu projeto? Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Veja só, nas nossas vidas tem dificuldades. Nós temos lutas também. Eu falei que está facinho aqui, mas eu sei que não é tão fácil. Está facinho se comparar com as outras coisas que a gente ouve aí, tá certo? Nós não somos perseguidos, nós não somos mortos, porque somos servos. Então, em relação a esses, tá facinho. Misericórdia ter que passar por um negócio desse. Tudo bem? Mas eu sei que não é fácil. Não é fácil, muitas vezes, você passar por cima daquilo que você pensa. Não é fácil, muitas vezes, você está aí vivendo o mundo, te oferecendo um monte de coisa, você fala assim, mas a palavra de Deus diz que não pode. Para ser servo do Senhor, não, é melhor não fazer. Não é isso? Não é fácil. Não é fácil olhar para trás e ver que tem coisas que nós fizemos que precisam ser consertadas. E tem que voltar e consertar. Não é fácil. Mas tudo isso faz parte do desenvolver a nossa salvação. Desenvolver a nossa salvação é isso. São dificuldades que passamos, mas que precisam, merecem e precisam ser enfrentadas. Para quê? Para que nós possamos alcançar o objetivo, né? Para Israel, naquele momento, qual que era ali a dificuldade? Precisava se tornar uma grande nação. Eu acredito que mesmo no período que eles estavam no Egito, no período de bonança, tinha as dificuldades deles também, não é? Não estavam na terra que eles deviam estar. Eu imagino para Jacó. O Senhor falou que eu ia herdar a terra.
estou aqui. Obviamente que ele sabia da profecia de que eles seriam servos, não é mesmo? Sabiam que ia sair. O que é que José fala no final da vida? O Senhor vos visitará. Falando do projeto que falou para Abraão. E vos fará subir daqui para a terra que ele mandou. Não deixe os meus ossos ficar aqui. Leva também. Então, eles sabiam que estava vivendo uma etapa do projeto. Saiba que você está vivendo uma etapa do projeto de Deus na sua vida também. Há dificuldades que são peculiares de cada etapa do projeto. Mas o Senhor te visitará. O Senhor vai fazer você sair dessa situação, dessa escravidão, do Egito, a travessia do deserto vai acabar. Nós vamos viver momentos bons aqui também. Mas tudo isso aponta para o momento de redenção. Aponta para o momento final, para o momento em que Yeshua vai estar governando. Volto a dizer, não temos que esperar a bonança somente quando estivermos na eternidade. Não, ele nos abençoa agora, como abençoou José. Não podemos dizer que José foi abençoado? José foi abençoado com Potifar, foi abençoado no cárcere. E foi abençoado com Faraó. Abençoou. Então vai ter bênçãos na nossa vida também. Mas pensa no objetivo final, na conclusão do projeto. Pensa em fazer parte. No momento em que o Senhor vier buscar os seus, ele disser, vinde benditos de meu Pai, e entra para a vida. Esse tem que ser o nosso foco. Se nosso foco estiver nesse, a palavra do Senhor fala, se o seu tesouro estiver no céu, e o céu, não estou falando seu tesouro estiver na eternidade, seu tesouro estiver na vida eterna, então o que acontecer aqui não vai te incomodar muito. Mas quando o seu tesouro, que você mais valoriza, é o que está nesse mundo, qualquer dificuldadezinha te joga embaixo. Ok? Tenha um tesouro na eternidade. Lá tem que estar o teu coração. Porque aí quando você passar por determinadas dificuldades aqui, você vai falar, ok, daqui a pouco passa. Né? Faça o melhor neste momento. E o Eterno vai te abençoar. Tudo bem? Em tudo há propósitos do Eterno. Em todos os momentos há propósitos do Eterno. Não é mesmo? Mas ele vai te abençoar. Por quê? Porque a história diz isso, né? Lá com José nós vemos isso acontecendo. Tudo bem? E aí a gente vê aqui o seguinte, irmãos, nós falamos aqui de números, né? Falando de projeto, não tinha como não citar alguma coisa de números, e volto a dizer, tem muitas coisas mais profundas que nós poderíamos falar aqui, tudo bem? Gematria, pictografia e outras coisas mais. Mas, para você encontrar o necessário para andar no projeto, não precisa saber nada disso. Não precisa conhecer gematria, não precisa conhecer pictografia, não precisa saber hebraico, entendeu? Ajuda, porque você quer pregar e tal, ajuda, mas você não precisa nada disso. Se você ler a Bíblia e aplicar ela, tudo que é necessário para você fazer a vontade do Eterno, está escrito lá. Você pega, por exemplo, um texto que fala assim, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Qual a interpretação que você precisa dar para isso aí? Que profundidade que você precisa dar para isso? Honra teu pai e tua mãe para que te vá bem. Precisa interpretar, precisa de um teólogo para te falar sobre isso? Precisa, né, de alguém, um erudito, para ler e entender? Né? Precisa entender pictograma para isso? Amai os vossos inimigos? Precisa, está falando de quê? E volta a dizer, amar não é gostar. Ok? As pessoas confundem, acham que amor é gostar de alguém. Isso não é. Você pode gostar de quem você ama, mas você tem que amar a pessoa que você odeia. Não é contraditório. Você pode não gostar da pessoa, mas se você é certo, você tem que amar ela. Ué, como é que é isso?
Porque o que é amor? Tolerância. O que Paulo fala sobre o amor lá? Tudo sofre, tudo crê, não suspeita mal, tolera. Amai os vossos inimigos. Como é que você ama o inimigo? É inimigo, você detesta o cidadão. Não é ir lá e abraçar ele e falar assim, você é meu inimigo, mas eu te amo. Não é isso, não. Pode fazer. Se quiser, pode fazer. Não é recomendável, né? Pode ser que você está ali fazendo isso e uma faca está entrando nas suas costas. Tudo bem? Mas tem que amar ele. Se ele precisar de você, você tem que ajudar ele. Você tem que não querer o mal dele. Você tem que fazer, ainda que a distância, você tem que cercar ele de coisas que você está vendo que vai acontecer um mal com ele. Você não vai ficar assim, aí agora, olha lá, bem feito. Não! Você vai evitar que isso aconteça. Olha, cuidado aí, tem tal coisa. Ok? E aí você vai cuidar para que aquela pessoa não tenha um prejuízo. Isso é amar. Não quer dizer que você gosta da pessoa. Tudo bem? Então veja, faz parte do projeto de Deus. Até porque, agindo assim, pode em algum momento voltar, pelo menos, né? Pode não querer muito perto, mas não tem mais aquela raiva, né? Fala, não, tá tudo bem, poxa, né? O cara tão educado, tão gentil, me serviu aqui num momento, eu podia não ter deixado eu me quebrar aqui, mas não permitiu, então vai quebrando o ódio, não é isso? O amor é importante, né? Obviamente que a gente tem que amar, que a gente gosta também, tudo bem? Mas é parte do projeto. Por que Yeshua fala do perdão? Ó, gente, perdoar não é fácil não. Não é fácil não. Às vezes tem coisas que machuca fundo. Então, mas só que você fala, perdoa os meus pecados do jeito que eu perdoo aqueles que pecam contra mim. Não é? Projeto, irmãos, é o projeto do Eterno para as nossas vidas. É o que está, você vai aplicar na sua vida aquilo que ele ensinou. Nós não temos que viver, como eu já vi jovens falar, eu queria ter vivido na época da Inquisição para eu passar. Eu não preciso, eu não quero passar por isso. Eu não quero passar por isso, não. Não quero, não. O Senhor me livra disso. Mas tem que estar preparado para, se o Senhor tem uma dificuldade para eu passar. Aí você vê pessoas que falam isso por uma coisinha mais simples, que volta a dizer, você não pode minimizar, às vezes uma ofensa muito grande, mas não te machucou, não te feriu, não matou fisicamente. Não lhe atingiu. Aí fica alimentando um ódio por tanto tempo. Irmãos, eu falo para os irmãos aqui, eu prego para mim, eu já odiei por muito tempo. Muito tempo. Graças a Deus, isso ficou para trás. Muitos anos atrás, isso já passou. Mais de 30 anos atrás já passou. Mas eu odiei por mais de 6 anos. Não é? Porque nós somos seres humanos. Só que a gente tem que olhar para nós e falar qual é o projeto de Deus para a minha vida. Meu pai, uma vez, em um momento de ira meu, ele pegou a Bíblia e mandou ler um texto. Meu pai não era um homem erudito, não era um homem de... Estou concluindo, tá, irmãos? Não era um homem de muito conhecimento profundo de Bíblia, mas era um homem sábio. Ele sabia que talvez se ele falasse diretamente comigo, o coração estava duro, né? Aí ele falava, filho, estava lendo a Bíblia o tempo inteiro, mas quando eu passava, de repente dava um problema na vista dele. Aí, vem cá, lê esse texto também que eu não estou conseguindo ler. Aí eu li o texto, estava, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira, né? Aleatoriamente, né? É justamente o texto que ele estava lendo, era esse, pediu para eu ler. Tá. Não falava nada. Só que a sementinha ia ficando no coração e depois eu fui falar, eu tenho que abandonar esse ódio. E nós temos muito que se arrepender, irmãos, de olhar para nós e falar, Senhor, o que eu fiz? Eu preciso mudar. Preciso voltar para trás, apagar ódio, apagar mágoa.
Eu preciso viver a tua obra. É o que está no projeto para essa etapa da nossa vida. Nós não temos que fazer grandes coisas. Nós não temos que vencer governantes. Nós não temos que vencer soldados na nossa porta. Nós não temos que pegar espada, enfrentar guerra. Só temos que vencer, muitas vezes, neste momento. E eu espero que fique assim até o fim dos nossos dias, o nosso ego. Só. Às vezes, em momentos de dificuldades maiores, a gente vence mais facilmente o ego. Porque aí a gente passa a depender da pessoa, que o nosso ego está ferido por ela, né? A gente passa a desvalorizar mais os problemas, porque agora está em risco a vida. Então, mas espero que nós não precisemos disso, que nós consigamos vencer por obedecer às descrições do projeto, por obedecer à palavra do Eterno e cumprir essa etapa do projeto para nós, vencermos as dificuldades, para que nós possamos chegar no dia em que o Senhor vai nos chamar, entrar para o reino e não sermos colocados para fora, como aquele que o Senhor vê na parábola e diz, como que ele entrou aqui sem vestes nupciais e manda jogar para fora, né? Que nós possamos ter as nossas vestes nupciais, que segundo consta em Apocalipse, são os nossos atos de justiça. São os seus atos, é o que você faz, é como você se comporta, é como você age, é a sua autocorreção, sua autoanálise, de você olhar para você, de você tentar melhorar o seu ser, de você buscar ajudar os outros também, de você viver a palavra de Deus que está trazendo as suas vestes de justiça. Tudo bem? É os atos de justiça. O Eterno nos abençoe, que nós possamos aprender a glorificar o Senhor, apesar das dificuldades, apesar das circunstâncias. Em todos os momentos, nós possamos honrar e louvar o Senhor, possamos entender que há um projeto para as nossas vidas e que esse projeto, ele vai nos levar para o momento do encontro com o Senhor, com a eternidade, a nossa redenção. O Eterno nos abençoe, vamos ficar de pé.